A Menina Mais Fria de Coldon. Um livro escrito por Holly Black. No mundo de Tana existem cidades rodeadas por muros, são as Coldons. Nelas, monstros que vivem no isolamento e seres humanos ocupam o mesmo espaço, em um decadente e sangrento embate entre predadores e presas. Depois que você ultrapassa os portões de uma Coldon, nunca mais consegue sair. Em uma manhã, depois de uma festa banal, Tana acorda rodeada por cadáveres. Os outros sobreviventes do massacre são seu insuportavelmente doce ex-namorado que foi infectado e que, portanto, representa uma ameaça, e um rapaz misterioso que carrega um segredo terrível. Atormentada e determinada, Tana entra em uma corrida contra o relógio para salvar o seu pequeno grupo com o único recurso que ela conhece. Atravessando o coração perverso e luxuoso da própria Coldon. A Menina Mais Fria de Coldon, da aclamada Holly Black, é uma história única sobre fúria e vingança, culpa e horror, amor e ódio. Capítulo 26. Eu achei que estaria escrevendo um post diferente. Sei que prometi que contaria a vocês o que realmente existe além das muralhas de Coldon, mas não sei ao certo se consigo suportar fazer isso. Em todos os cenários que imaginei, nunca achei que seria nem um pouco parecido com isso. Agora, Winter está morto e eu sou uma vampira. Eu ia apenas postar a gravação em vídeo que fizemos e não explicar nada, mas isso não é justo com todos vocês que vêm sendo minha verdadeira família sombria, me apoiando em tudo, me encorajando a prosseguir nesta jornada. Sei que vocês gostariam de ler sobre o que aconteceu, e não apenas ver. Eu postei muitas vezes sobre que odiava a forma como, a cada segundo, estava envelhecendo. Vocês viram todos os meus surtos sobre o fato de que as minhas células estavam morrendo e os meus cabelos estavam caindo. Todas as vezes que eu acordava com fios no meu travesseiro, tinha certeza de que aqueles cabelos se foram para sempre e que eu ficaria careca e feia. Às vezes eu pensava que podia sentir a decadência dentro de mim, que podia sentir a podridão na minha boca antes de escovar os dentes todas as manhãs. Durante dias antes de partir para Coldon, eu não consegui comer, porque a ideia da comida me dava repulsa, a forma como eu poderia senti-la pesada no meu estômago. Sei que vocês se sentem do mesmo jeito que eu às vezes, como se houvesse algo errado conosco, porque não somos os monstros magnificentes que deveríamos ser. Bem, vocês estão certos. Eu posso lhes dizer isso agora que estou do outro lado, que nós estávamos certos. Tudo parece certo agora. Foi gravada a cena em que fui mordida, e vou fazer o upload desse vídeo assim que eu o editar. Foi tão incrível quanto eu havia esperado que fosse. A dor não foi tão ruim assim. A pele da gente fica meio que amortecida em volta de onde entram as presas, e a gente tem essa sensação incrível, como se alguém estivesse puxando para fora toda a fraqueza e a podridão, abrindo espaço para alguma outra coisa. Mas tem a parte sobre a qual é difícil falar. Eu fiz uma coisa ruim. Uma coisa realmente ruim. Fui eu que matei o Winter. Eu não pretendia fazer isso. Eu apenas queria transformá-lo, mas as coisas fugiram ao meu controle quando as minhas novas presas deslizaram para dentro da veia dele. Beber o sangue de alguém não é nada parecido com ter o sangue extraído da gente. Beber sangue é como uma explosão de pétalas de rosas, é como mel e leite e todas as coisas cálidas no mundo. É como se a gente estivesse bebendo luz pura. Abracei e bebe. Era como se eu estivesse me afogando nele, era como estar mais perto dele do que nunca, juntos, dentro das minhas veias. Mas agora Winter não está aqui para dar risada comigo, nem para me ajudar a escolher roupas, nem para me entender da forma como ninguém mais me entendia. Talvez ninguém mais vá, algum dia, me entender tão bem assim. Eu nunca serei a irmã gêmea de ninguém. Ninguém me reconhecerá como a mortal que eu já fui. Os últimos resquícios da garota de quem abri mão morreram junto com ele. Agora há apenas Midnight. Acho que eu não teria chegado a este ponto se não tivesse desejado ser uma vampira, se não tivesse querido ser um monstro maravilhoso e belo como a Alvorada. Mas, mesmo que eu vá sentir a falta de Winter em todos os minutos de todos os dias pelo resto da eternidade, sei que ele queria isso para mim. Então, em memória dele, eu vou arregaçar a garganta desta cidade. Ah, e vocês, meus fiéis amigos e leitores, merecem um aviso. Os vídeos são perturbadores, mas nós sempre queremos que vocês vejam a coisa de verdade. Então, aqui está ela.
Capítulo 27. Os portões da casa de Lucien Morial estavam abertos, e os leões de chácara escolhiam os convidados dentre uma multidão humana reunida na frente deles. Tana olhou ao redor, para as garotas com vestidos vermelhos brilhantes e vestidos pretos como nanquim, com olhos que brilhavam com delineador, sombra e cílios postiços, e os rapazes com seus casacos justos. Valentina havia dito que seria difícil se destacar, e era mesmo. Tana havia escolhido um longo vestido de seda cor de marfim, com baixíssimo decote, do tipo que era usado por estrelas iniciantes em filmes antigos, com uma fenda na coxa que ocultava seu arranhão, mas deixava à mostra muito do resto da perna. Ao contrário da maior parte dos festeiros em festas de vampiros, ela não tinha orifícios recém-feitos nas dobras dos cotovelos, onde agulhas deslizavam e entravam para a punção das veias, não tinha nenhuma marca além de sua velha cicatriz no braço e nutria esperanças de ser única o bastante para conseguir entrar na festa, se o nome de Jameson não lhe desse entrada. Tana havia prendido a massa dos cabelos pretos no alto da cabeça, com 2 pentes de prata que ela havia comprado na casa de penhores, de modo que todo mundo pudesse ver que a única coisa que havia em sua garganta era o colar de granadas de Gavriel, em que cada pedra reluzia como se fosse uma única gotícula de sangue. Esperava parecer limpa e fresca, não saboreada, embrulhada como um pequeno e tolo sacrifício. Ela havia deixado as botas, a jaqueta e a mochila na loja, escondendo o restante de suas coisas em uma bolsa de mão vintage, feita de latão batido, esculpida na forma da cabeça de um leão dourado, com buracos grudentos no lugar dos olhos, onde antes houvera pedras incrustadas. Ela havia prendido a faca na coxa com 2 tiras de couro. Tana levará quase 1 hora para montar seu visual e passará mais 15 minutos lutando em frente ao vidro turvo de uma janela para arrumar os cabelos para cima e fazer com que ficassem daquele jeito. Então, Valentina havia feito com que ela se sentasse na frente de um espelho enquanto passava rímel nos cílios dela, e dava destaque ao arco de suas sobrancelhas com dourado, e pintava-lhe os lábios de um leve tom de rosa pérola. Enquanto ela caminhava em direção ao portão, a bolsa de leão batia em sua coxa, presa em uma fina corrente, fazendo com que os trocados dentro dela emitissem ruídos de um som oco e metálico. Valentina trajava um vestido cor de bronze que brilhava com pedrarias e exibia a longa extensão de suas pernas. Os cabelos, que pareciam a juba de um leão, pendiam em volta dos ombros, e a maquiagem dourada estava mais brilhante do que nunca. Tana abriu um largo sorriso para ela enquanto as duas cruzavam com dificuldade a multidão em direção ao portão. O leão de chácara era um homem grande e musculoso com cabelos longos puxados para trás e presos com uma fita de veludo preta. O olhar dele parou em Tana por um instante, mas, em vez de acenar para ela, ele acenou para uma garota alta, desnuda exceto por um repulsivo casaco de Vison. Tana avançou alguns centímetros enquanto um trio de meninos trajando calças de couro passava sorrateiramente por ela. Então o leão de chácara escolheu 2 garotas com vestidos que são verdes de seda, os cabelos estilizados e coloridos em cortes curtos idênticos, cor de cobre, de modo que parecessem gêmeas. Nosso amigo está na lista, gritou Tana por cima do barulho, apontando-e na esperança de que o leão de chácara pudesse ouvi-la. Seu amigo? Repetiu ele, com ares de dúvida. É mesmo? Qual é o nome dele? Jameson, disse Tana, ficando nas pontas dos pés, tentando ver a prancheta. Ele tem mais algum nome além desse? Perguntou o leão de chácara, com um sorriso de superioridade contorcendo-lhe os lábios. Valentina deu um passo à frente, conseguindo projetar uma impressionante aura de arrogante impaciência. Você sabe o nome dele. Jameson Ramirez Alonso. Agora, ele nos disse para encontrá-lo aqui e que não teríamos nenhum problema para entrar. Isso é ridículo. O homem parecia querer causar um pouco mais de inconveniência a ela, mas havia algo nos braços cruzados e na boca da garota, virada para baixo, que o fez desistir disso. Tudo bem, sigam em frente. Tana foi lavada por uma onda de alívio, e então, antes que pudesse acreditar direito nisso, as duas estavam passando pelo portão ornamentado em forma de arabescos e com mourões afiados como faca, entrando na festa de Lucien Morial. Ótimo trabalho, disse ela, baixinho. Valentina sorriu, com o queixo erguido. Bom plano. Nós somos como uma dupla de garotas espiãs gostosas. A casa era uma imensa residência vitoriana, cuja varanda a circundava. O edifício agigantava-se, alto e estranho, com diversos tetos de telhas e vidro. Havia festeiros no gramado inclinado além dos portões, e alguns poucos estavam deitados na grama ou riam enquanto corriam, provocantes, em círculos. Um cheiro intenso e enjoativo de incenso perfumava o ar, e, quanto mais perto Tana chegava da porta colossal, aberta acima dos degraus, mais forte o cheiro ficava. Mirra e almíscar, encobrindo algum fedor imundo e doce por baixo. Ela subiu os degraus, passou pela porta aberta e entrou no vestíbulo. Estavam tocando música em algum lugar, o som diluído e torturado de violinos, acompanhado de dissonantes e distantes gritos humanos. Seu coração começou a acelerar-se e a respiração lhe vinha instável. Teve a sensação imediata de que aquela não era uma festa para seres humanos, não importando quantos estivessem presentes nela ou quem estivesse assistindo às gravações de suas casas. Havia câmeras voltadas para baixo nos cantos dos tetos, piscando com luzes verdes para mostrar que estavam ligadas.
No canal a cabo local lá na cidade de Tana, das 3 até as 4:30 da manhã, passava um programa em que uma garota chamada Asphodel, que usava uma longa peruca púrpura, exibia clipes da festa com momentos que ela achava que valia a pena destacar e os discutia com pessoas que ligavam para o programa. Barras pretas cobriam quaisquer penetrações reais de presas, de modo a não ofender a Comissão Federal de Comunicações. Uma garota de olhos vermelhos em um vestido prateado passou por Tana, salpicada de sangue, impedindo-a de fingir que aquilo fosse algo além de um perigoso aquário de monstros, uma jaula de cobras cheia de camundongos. Uma risadinha fraca e insana ameaçou irromper dos lábios de Tana, porém ela apertou os dedos com força o suficiente para as unhas afundarem nas palmas das mãos e esperou que aquela sensação passasse. "Você está bem?" perguntou Valentina. Ela estava olhando para cima, para as escadas, para as pessoas que lá estavam, segurando taças de champanhe diferentes umas das outras nas mãos. Um vampiro trajando fraque olhava para baixo do patamar da escada, agarrando o corrimão de madeira com as pálidas mãos. Ele sorria como um barqueiro que fosse conduzi-la até o reino dos mortos. Tana Asensio. A como assim? Diz a essa mesma. Simplesmente encontre Aidan, consiga o sinalizador de volta e caia fora daqui. Tana decidiu que, quando saísse de Coldon, ela e Pauline colocariam o pé na estrada. Ela não iria direto para casa, não com seus pensamentos cheios de sangue e dentes e olhos cor de rubis. Em vez disso, as duas seguiriam em uma aventura normal, em que nada de muito aventuroso fosse acontecer. Poderiam dirigir-se ao sul até que o dinheiro acabasse. Ela se imaginou dirigindo durante o dia com os vidros das janelas abaixados, bebidas geladas derretendo nos porta-copos do carro, o rádio no último volume e Pauline cantando junto, no banco do passageiro. Tana forçou-se a se mexer, a caminhar em direção à primeira das salas de uma verdadeira colmeia formada por salas com alto pé direito. Era um cômodo com paredes púrpura, onde havia um garoto estirado em uma mesa coberta com um tecido branco. Uns poucos vampiros reuniam-se ali ao redor dele, lambendo os filetes de sangue que se brotavam de cortes rasos nos braços e nas pernas do garoto. A pele dele já brilhava com a baba. Os olhos estavam cerrados, mas às vezes tremeluziam como se ele estivesse sonhando. "Você a está vendo em algum lugar?" perguntou Tana a Valentina em um sussurro. Valentina balançou a cabeça. Estava tentando parecer blasé, mas não conseguia bem tirar os olhos do garoto e do sangue. Pegando-a pelo braço, Tana conduziu-a até uma segunda sala. Lá, garotas e garotos humanos, pintados com látex, com mordaças de metal cobrindo-lhes as bocas, estavam acorrentados pelos pulsos diretamente nas paredes, que estavam cobertas de um padrão de placas de aço de modo a parecer a moldura de um quadro. Tana ficou observando, assombrada, enquanto um homem seguiu andando até uma delas, agarrou o pulso da garota e afundou os dentes diretamente na pele. "Eles estão infectados", disse uma vampira com um longo vestido de cetim vermelho intenso, espartilhado sobre sua barriga e bordado com pedaços de âmbar negro. Ela exibia uma longa e irregular cicatriz em forma de meia-lua no ombro. Os cabelos cor de café estavam puxados para trás em um coque apertado e brilhante, e os lábios estavam pintados com o mesmo tom de escarlate dos olhos. "Não faz diferença se forem mordidos. Eles não podem ficar mais infectados. Podem?" Tana abafou um grito ao ver a mulher. Ela era famosa. Tana reconheceu-a instantaneamente dos clipes que vira de Coldon e de dezenas de gifs do Tumblr que mostravam a expressão mais austera dela com legendas como On Gut, I'm freaking Dead Sirius ou Nom 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 14. Ela era Elizabeth, a amante de Lucien, que, segundo os rumores, era bem mais insensível e cruel do que ele. Parecia jovem, só um pouco mais velha do que Tana, mas os olhos eram antigos e frios como chumbo. E havia algo mais em relação à face dela. "Eles também nunca vão ficar menos infectados", disse Valentina, baixinho. "Você fugiu com o meu prêmio." Elizabeth pressionou um dedo frio no queixo de Tana, fazendo com que ela se encolhesse de pavor. "Ah", disse Tana, o temor causando um arrepio espinha acima. Ela se deu conta, com uma onda súbita de náusea, de que havia visto Elizabeth antes, na casa de Lance, com o rosto tão inchado por haver se alimentado que, até este instante, não tinha se dado conta de quem ela era. Pensou nas paredes manchadas com faixas de sangue coagulado, e houve um retinir em seus ouvidos, e o choque afogou todos os outros sons. "Onde está ele?" sussurrou Elizabeth junto a seu ouvido, impaciente, como se talvez estivesse se repetindo. Tana não fazia a mínima ideia do que dizer em resposta àquilo. O medo a deixará imbecilizada. "Eu não sei do que você está falando", forçou-se a dizer, não se dando ao trabalho de disfarçar o terror. "Engano meu", disse Elizabeth, com os lábios frios encostados na pele de Tana. "Aproveite a festa, doce garota." E, com isso, a vampira deu um giro e afastou-se dali. Ainda tremendo, Tana fechou os olhos e deixou que os barulhos da festa lavassem, a música, as conversas e os gemidos. Livrou-se de todos os pensamentos, com a esperança de que o medo fosse embora junto com eles. Que diabos acabou de acontecer? "Quis saber, Valentina." "Por favor, diga que ela não é a namorada de Jameson", disse Tana e, por fim, sugando o ar, abriu os olhos. "É lógico que não."
Você está doida? Valentina não parecia preparada para acalmar-se. Eu achei que a Elizabeth fosse te matar e te comer bem na minha frente. Vamos. Tana balançou a cabeça com veemência, mas pensou em tubarões que batiam com os corpos em suas vítimas diversas vezes antes de mordê-las. Talvez fosse melhor Valentina se afastar dela, caso Elizabeth estivesse apenas circulando. Nós duas precisamos encontrar pessoas diferentes. Que tal se nos separarmos, fizermos uma varredura rápida na festa e nos encontrarmos perto das escadas? Vamos levar 10 minutos, no máximo. E, se uma de nós não aparecer, a outra volta à sua loja e fica esperando. E se uma de nós nunca aparecer? Perguntou Valentina, olhando para Tana como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Então eu acho que a outra pode se sentir bem sortuda, disse Tana, com um dar de ombros apático. Tome cuidado, recomendou Valentina. Você também. Tana inspirou fundo e continuou movendo-se por entre as salas, olhando para trás apenas uma vez. Queria se virar e dizer a Valentina que havia mudado de ideia. Não queria ficar sozinha. Mas era mais seguro assim. Encontrar Aiden, Tana diz a si mesma. Depois caia fora, saia daqui, saia. Em seguida, ela chegou até um imenso salão de baile, com teto formado por janelas, como um belvedere colossal, com todas as janelas pintadas de preto. Os painéis reluziam e lampejavam como prismas com a luz refletida de 3 candelabros de latão, cada braço deles na forma de um dragão. Durante o dia, o teto devia inundar a sala com uma estranha luz cinza. Tana ainda não havia visto Aidan nem Midnight, mas a multidão era maior aqui, então ela seguiu cuidadosamente em meio às pessoas, procurando por eles. Vinda de trás dela, Tana ouviu uma voz rascada, tão frágil quanto folhas secas. Ele está aqui, disse a voz. Ela ficou paralisada, mentalmente transportada para a festa na casa de Lance, ouvindo o eco dos vampiros no outro lado da porta. Tinha certeza de que era um deles que estava falando, e os outros também estavam ali, não apenas Elizabeth. Talvez aquele que a havia arranhado. Teve que se encostar em uma das paredes por um bom tempo, tentando não hiperventilar. Com o canto do olho, Tana viu o vampiro que havia falado. Ele tinha cabelos brancos e unhas longas e irregulares. O outro parecia mais jovem. Tinha cabelos castanhos, um queixo pontudo e sardas que se destacavam em contraste com a palidez da pele. Ambos vestiam ternos pretos combinando, com golas mandarim. Um tremor visceral passou por seu corpo inteiro. Ela lembrou-se de que não era por ela que eles estavam procurando. Estavam caçando Gavriel. Para levarem o espinho de Istra de volta até o Aranha e a prisão, para fazer com que ele pagasse por deixar Caspar Morales escapar. Para garantir que Gavriel permanecesse lá, louco como sempre, como se o mundo não tivesse sofrido transformação alguma e os antigos vampiros ainda estivessem no comando, como se nos dias de hoje eles regessem aquilo que mal compreendiam. E, se Elizabeth estivera com eles, então talvez Lucien estivesse ajudando o Aranha, enviando seu próprio pessoal para certificar-se de que Gavriel acabaria voltando direto para a cela. Ele está aqui, eles haviam dito. E era por Gavriel que estavam procurando, então isso queria dizer que ele estava na festa? Ela ergueu o pescoço, tentando avistá-lo em meio à multidão. O que viu, porém, foi Lucien Morial entrando na sala, inconfundível e estranhamente atraente. As pessoas se voltavam na direção dele automaticamente, como flores alinhando-se em direção ao sol. Elizabeth estava nos braços dele, parecendo tão remota quanto nas transmissões de Coldon. Se a beleza dela era sombria, a de Lucien era brilhante. Ele era todo de uma elegância negligente, com cabelos loiros desgrenhados que brilhavam como ouro e um terno cor de marfim, com os 2 botões de cima da camisa branca abertos. Os ossos da face eram dispostos de forma que ele era ao mesmo tempo belo e austero. Tinha um nariz aquilino, lábios belamente desenhados, certa magreza e nas bochechas que falava de mais idade ou alguma enfermidade, mais do que o restante dele deixava transparecer. Alhando Elam de Lucien e Elizabeth, Tana finalmente viu Aiden. Ele estava vestido em desacordo com a festa, apoiado e relaxado em uma parede, com uma camisa preta de seda por cima de uma calça jeans. Tana se perguntou se Midnight havia escolhido aquele traje para ele e então imaginou se eles teriam pegado as roupas emprestadas com Rufus. Pondo-se forte como aço, Tana foi caminhando em direção a ele, mantendo distância de qualquer outro vampiro que ela via. Tana, disse Aidan, incrivelmente contente ao vê-la, bem até o momento em que ela lhe deu um soco na cara. Ele foi cambaleando para trás, e diversas pessoas olharam para eles de relance, dando risadinhas. Elizabeth estava olhando em sua direção novamente, o que enervava Tana, mas não o suficiente para que ela se arrependesse de ter socado Aidan. Não se arrependia nem um pouco disso. AI. Disse ele. Eu acho que uma das minhas presas bateu na minha bochecha. Isso doeu de verdade. Tana colocou as mãos nos quadris e só o encarou. Sabia que ele era mais forte do que ela e cerca de 1 milhão de vezes mais mortal, mas ainda era Aidan e ainda odiava quando alguém ficava com raiva dele. Ele esfregou o queixo, onde o punho cerrado dela o havia atingido. Vamos, Tana.
Eu não ia ficar com aquilo. Eu só queria que você ficasse aqui por mais um tempo. Você sabe como eu odeio ir aos lugares sozinho. Você é um tremendo babaca, disse Tana. Falando sério. Um imenso e inacreditável babaca. Eu sei, respondeu ele, parecendo ao mesmo tempo arrependido e brincalhão. Mas você se arrumou toda e veio a uma festa. Então, não quer se divertir? Quero dizer, você já está aqui mesmo. Você tem Midnight para curtir a festa com você. Tana estendeu a mão, com a palma voltada para cima. Devolve. Agora. E se a gente desse uma voltinha primeiro? Eu tenho coisas para contar que você vai querer ouvir. Por favor. A raiva dela estava sendo drenada, transformando-se em medo. Ele poderia mantê-la em Coldon para sempre. Ela não conseguiria forçá-lo a devolver o sinalizador. Não seria capaz de forçá-lo a fazer nada. Aidan soltou um suspiro, observando a expressão dela se transformar, e então enfiou a mão no bolso de trás, mantendo a mão em concha, e colocou o sinalizador na mão dela. É melhor você tomar cuidado para não deixar ninguém ver isso. Ela soltou o ar, surpresa e indescritivelmente aliviada. Apesar dos olhos vermelhos dele, apesar de tudo, ela supunha que ele ainda era o Aidan, ainda era seu ex-namorado, ainda era seu amigo, ainda era uma pessoa. O mesmo garoto que ela havia conhecido na aula de artes, o mesmo garoto com os cabelos soltos que sempre estava apaixonado e sempre era sincero, até mesmo quando estava brincando. Ela enfiou o disco dentro da bolsa de cabeça de leão, mas não antes de olhar sorrateiramente para ele para certificar-se de que era mesmo o sinalizador. Obrigada. O único motivo pelo qual eu o peguei foi porque queria ter uma chance de falar com você de novo, quando as coisas estivessem menos horríveis. Para fazer você me perdoar por tudo que eu fiz. Ela não se deu ao trabalho de apontar para o fato de que deixá-la ainda mais enfurecida em prol de obter o perdão dela não fazia lá muito sentido. Isso não vinha ao caso agora. Não foi culpa sua. Bem, uma parte disso não foi culpa sua. Ele sorriu. Você sabia que Gabriel está nessa festa? Era isso que eu ia te dizer. Eu o vi antes, mas acho que ele não me viu. Tana virou a cabeça mesmo sem querer, mas todas as faces que viu pertenciam a estranhos. Ela viu os aterrorizantes vampiros de terno preto conversando com Lucien e Elizabeth, e, apesar de seu idiota e incorrigível desejo de ver Gabriel mais uma vez, ela esperava que Aidan estivesse errado. Aqueles vampiros estavam caçando-o. Ela lembrou-se das vozes deles, sussurradas pela porta. Lembrou-se da dor dos dentes deles encostados em sua panturrilha, e os olhos mortos e fixos de seus colegas de classe. Não importava do que Gabriel fosse capaz, ela não queria que ele tivesse que encará-los. Aidan assentiu. Quero dizer, eu ia dizer oi e tal, mas, quando cheguei mais perto dele, já era. Eu nem vi para onde ele foi. Tana não queria considerar o que Aidan poderia ter dito a Gabriel sobre ela. Nós deveríamos ir embora daqui, ela disse. Midnight está com você? Porque eu acho que essa festa vai ficar muito insegura dentro de um minuto. Ela está aqui procurando um novo lugar para nos intocarmos. Ela quer achar uma família de vampiros para nós. Colegas de ninho ou alguma porcaria do gênero, é como ela se refere a eles. E quanto a Rufus e Cristóbal? Quis saber, Tana. Ele balançou a cabeça em negativa. O que tem eles? Ela vai continuar matando seres humanos. Ela diz que, quando o coração deles para, as almas dos humanos arrastam a gente a meio caminho da eternidade enquanto eles morrem e, por um instante, a gente é como algum tipo de deus sombrio encarando o mundo lá embaixo. Que inferno, moro de medo dela, Tana. Eu não quero que ela seja a única amiga que eu tenho aqui. Ela não sabia o que dizer em resposta a isso. Não era justo que Aidan tivesse se tornado um vampiro. Ele não era como Lucien Morial ou como os jovens que iam até ali com esperanças de serem transformados. Ele não deveria ter que lutar contra seus impulsos. Ninguém na casa de fazenda deveria ter morrido. Partes inteiras de cidades não deveriam ser isoladas por muralhas como prisões governadas pelos detentos. Crianças não deveriam ter que ficar presas ali dentro, sem ter como sair. Nada disso era justo, e ela não conseguia pensar em uma maneira de consertar nada disso, e a impotência era pior do que qualquer outra coisa. Aidan, você tem que... Tana começou a dizer. De uma extremidade da sala, por trás de Elizabeth e Lucien, uma faca prateada veio voando pelo ar. A multidão se abriu, ofegando em uníssono. O vampiro sardento da casa da fazenda soltou um guincho, e a adaga curva ficou presa e funda em seu peito. Ele enfiou as garras ali, tentando tirá-la, e depois começou a se encolher, como um balão com todo o ar que continha saindo rapidamente, e a pele foi ficando dissecada, escura e semelhante a papel. Seu companheiro de cabelos brancos esticou uma das mãos com longos dedos como se fosse possível ajudá-lo. Como se já não fosse tarde demais. O vampiro de terno estava se encolhendo, e seus dedos se apertavam em garras secas. Ele caiu no chão, e pedaços dele despencaram, rachados, como se ele fosse feito das fibras de um ninho de marimbondos, vazando um líquido que se parecia mais com âmbar do que com sangue.
Todas as cabeças estavam viradas para assistir ao espetáculo, inclusive a de Tana. Ela nunca havia visto nada do tipo, nem no YouTube, nem em documentários, nem na Praça do Suicídio. Nunca havia visto um vampiro ancestral degenerando-se e secando até os restos mortais estarem diante de seus olhos. Eles eram cuidadosos, espertos e quase nunca morriam, certamente não assim. Ela estava tão estupefata que quase não captou o som baixo como o sussurro de um passo impossivelmente rápido. Foi capaz de registrar a presença de Gavriel logo antes de ele ter alcançado o vampiro de cabelos brancos. Gavriel tinha mais 2 facas, cada uma reluzindo em uma das mãos. Lâminas curtas, cruéis, curvas. Ele jogou os braços em volta do vampiro, por trás, puxando para perto de si no que parecia um abraço, antes de lançar os braços para os lados, descruzando as lâminas e, como tesouras, decepando a cabeça do vampiro com elas. O sangue gotejou, escuro e espesso como xarope, antes que ele também começasse a fenecer. O sangue borrifou o terno claro de Lucien, e as faces de quem por ali passava, assim como suas roupas elaboradas, ficaram manchadas com pontinhos escuros, como se o sangue houvesse caído em uma chuva do céu, como uma tempestade de verão em um pesadelo. Tana sentia-o nas bochechas, úmido e ainda quente, como se ele tivesse acabado de se alimentar. A face do vampiro de cabelos brancos permaneceu congelada em choque ou pesar, sua última expressão preservada enquanto a cabeça saía girando dos ombros. A cabeça atingiu o chão reluzente de mármore de Lucien e saiu rolando para o meio da multidão. Gavriel voltou-se num giro para Lucien e Elizabeth. Foi somente neste momento que Tana percebeu que Lucien havia se mexido, tomando a adaga do corpo do primeiro vampiro caído. Elizabeth deixou escapar um leve som de surpresa. Boa entrada, certo? Perguntou Gavriel, e depois olhou para Elizabeth. E que deleite é ver você aqui com ele. Gavriel estava tão belo como sempre fora, e suas feições estavam acentuadas pela raiva, mas era impossível olhar para ele, salpicado de sangue coagulado, e acreditar que uma vez essa boca estivera na dela. Ele parecia algo saído de uma alucinação sombria, agora, algo terrível e irreconhecível, um deus traiçoeiro do assassinato. Nós nos perguntávamos quanto tempo demoraria para que você chegasse, disse Lucien, segurando a adaga como se fosse meramente algo com que gesticular. Você tomou um caminho tortuoso. Gavriel du de Ambrose. O tempo era meu, eu poderia demorar o quanto quisesse. Aquele seu pequeno festim na noite passada foi uma coisa e tanto, disse Lucien. Você sabe que espécie de caos desatou, infectando toda aquela gente. O canto dos lábios de Gavriel ergueu-se. Seus olhos brilhavam com um deleite insano. Não faço a mínima ideia, mas estou ansioso para descobrir. Começou, Lucien du Risada. Poderia até mesmo ter sido uma reação honesta. Você mudou. Gavriel reconheceu as palavras dele fazendo uma leve reverência com a cabeça. Em uma década, como eu poderia não ter mudado? E que década foi essa? Lucien encolheu-se. Você está zangado porque nós o traímos, e tem todo o direito de se sentir assim. Foi minha culpa e falha minha. É com frequência que eu lamento por isso. Ele fez um gesto, varrendo o ar com a mão. Mas olhe para o mundo que você construiu. Quão belo e vibrante ele é. Nós estávamos errados em nos prendermos às sombras e rastejarmos em meio à noite. O seu erro nos libertou a todos. Agora, por fim, você pode ver o que os velhos vampiros temiam. Você me deixou acorrentado para apodrecer. Disse Gavriel. Ele e Lucien travaram os olhos um no outro. O primeiro prosseguiu, em voz suave, e tentou me recapturar para o aranha. Você nega isso? O meu pessoal estava com medo. Elizabeth estava preocupada que ele houvesse quebrado você, enviando-o para nos caçar. Os vampiros ancestrais odeiam qualquer um de nós que tenha se adaptado. Eles me odeiam acima de tudo, por televisionar segredos. Nós tentamos capturar você, mas não pelos motivos que imagina. Vocês não deveriam se preocupar comigo, disse Gavriel. Não mais. Todos os pedaços foram costurados de volta quase nos lugares certos. O que podemos dar a você, Gavriel? Perguntou Elizabeth. O que podemos fazer para lhe mostrar o quanto lamentamos? Seja lá o que for, nós sabemos que devemos isso a você. Gavriel lambeu o sangue da faca, limpando-a, varrendo com a língua até a pontinha da lâmina. Eu quero ver as cinzas de vocês dois soprarem na face de uma lua vermelha como sangue. Ela cantou a próxima parte, e sua voz estava repleta de loucura. A luz, a luz, a luz da lua vermelha como sangue. Vocês se lembram dessa canção? Eu alterei a letra um pouco. Então, nada haverá de satisfazê-lo, exceto a morte. Quis saber Lucien, claramente sem saber ao certo como falar com este novo Gavriel. Eu vim trilhando um longo caminho por isso. Odiaria voltar de mãos vazias. Ele soava realmente louco, pensou Tana. Louco como algum poeta ou profeta. Louco e little. Ele deu de ombros e abriu um largo sorriso. Permita que mostremos, realmente, quão grande é o nosso pesar, disse Lucien,
Com a voz que havia encantado tantas crianças famintas pelo túmulo, a voz que hipnotizava telespectadores pelo mundo todo. Colocou a mão no ombro de Elizabeth, apertando-o levemente. Permita-nos fazer um pedido formal de desculpas. Vamos nos ajoelhar e implorar pelo seu perdão. Você conseguiria pensar em qualquer outra criatura perante a qual nos ajoelharíamos? Elizabeth olhou de relance por cima do ombro para Lucien, como se estivesse procurando ler na face dele o que estava planejando, mas então, devagar, ela se prostrou de joelhos, com a saia formando uma espécie de lagoa de tecido a seu redor. Ela parecia uma bela suplicante em um santuário. Até mesmo Gabriel pareceu petrificado de espanto, baixando o olhar fixo nela. Ele juntou as sobrancelhas e ergueu o queixo enquanto tentava se arrancar do controle que Elizabeth tinha sobre ele naquele instante. Lucien moveu-se atrás dela, levando carinhosamente os cabelos negros dela para trás, tirando-os da frente do rosto. Ela pegou os meus homens e foi atrás de você. Eles queriam me proteger. Isso não é doce. Mas eu juro a você que não tive nada a ver com isso. Elizabeth ergueu o olhar e lutou para se levantar, mas Lucien segurou um punhado de cabelo e levou a cabeça dela para trás. Então, com a faca do próprio Gabriel, Lucien abriu a garganta de Elizabeth. O rio de suas veias se abriu, e o sangue jorrou como água. Ele cortou mais a fundo, separando a cabeça do corpo. A sala inteira ofegou quando o corpo de Elizabeth tombou para frente, e Tana ofegou com eles. Lucien estava com um minúsculo e estranho sorriso no rosto, enquanto o corpo de Elizabeth começava a se curvar e murchar, e sua pele cor de mel se enrugava como se fosse cortiça. A boca suculenta feneceu, e as cavidades onde antes estavam os olhos ficaram tão fundas quanto os buracos com cola na bolsa de Tana. Lucien deixou a cabeça dela cair. Um instante antes, Elizabeth havia sido uma das pessoas mais perigosas no salão de baile. Agora ela estava morta. Uns poucos festeiros ajoelharam-se ao lado do corpo como se houvesse ainda alguma coisa a ser feita por ela, como se houvesse apenas desmaiado. Uma mulher com um piercing no nariz e tranças de sereia acariciou a bochecha da vampira, que já fora macia. Um garoto passou o dedo pelo sangue de Elizabeth, enfiando-o na boca depois. Você vale mais para mim do que ela poderia valer, Gabriel, disse Lucien, afastando-se do corpo dela. Agora que eu a puni para você, talvez você veja quão sério eu falei. Eu amava Elizabeth à minha maneira, mas você é como um filho para mim. Perdoe um pai por seus pecados. Gabriel deu um passo para trás, e o choque em sua face era evidente. Ela realmente merecia isso? Você pediu nossas mortes, disse Lucien. Eu lhe dei a dela. Peça-me mais alguma coisa e eu a darei também. Eu soube, desde o momento em que você conseguiu escapar daquela jaula debaixo do cemitério Père Lachaise, que viria até aqui, fosse como meu prisioneiro ou por livre e espontânea vontade. Abruptamente, Lucien ergueu a voz. Cortem as transmissões desta sala. Cortem-nas. Uma a uma, as luzes nas câmeras em volta da sala passaram de verdes a vermelhas. A multidão que havia se reunido ali começou a murmurar. Tana se perguntou o que significava o fato de Lucien ter deixado o vídeo ser transmitido ao vivo enquanto ele matava Elizabeth e somente agora mandar que desligassem as câmeras. O que poderia ser pior do que isso? Ela avançou alguns centímetros em direção à porta, empurrando em meio à multidão. Gabriel parecia incandescente, tremendo com a prontidão. Nós nunca teríamos machucado você, disse Lucien. Nós sabíamos que, assim que o tivéssemos capturado, poderíamos começar a planejar. Planejar um glorioso futuro e uma vingança muito melhor do que você sonhara, meu querido e perdido amigo. Os modos antigos estão mortos, e está na hora de os velhos morrerem junto com eles. Começando por você? Provocou Gabriel, mas seu olhar continuava passando de Lucien para Elizabeth, como se ainda estivesse surpreso com o cadáver dela. Você não quer realmente me matar, respondeu Lucien. Olhe para você, está até mesmo lamentando porque Elizabeth se foi. Você só quer voltar para casa. Ah, é? Perguntou Gabriel. Você sabe por quê, nos filmes, o vilão hesita antes de matar o herói? Sabe por que ele explica seu plano vil inteiro? Sabe por que você está hesitando agora? Gabriel curvou de súbito os lábios em um sorriso. Sei, sim. Mas aposto que você nunca vai adivinhar. Lucien seguiu em frente, porque o vilão sabe que, sem o herói para odiar, sua vida será vazia. Uma vez que ele tenha matado o adversário, estará sozinho. Então você é o herói? Perguntou Gabriel. Todo herói é o vilão de sua própria história, você não acha? Lucien estava falando com Gabriel, mas fazia a voz soar alta para que chegasse até a multidão dos festeiros ali reunidos. Sabia como atraí-los para si e fazer com que se prendessem a cada uma de suas palavras. Eu não acho. No entanto, Gabriel parecia divertir-se, como se esse estilo retórico lhe fosse familiar. Como se o encantasse. Não o show em si, mas a lembrança de Lucien agindo dessa forma. Todo herói não está ciente de todas as razões terríveis pelas quais realizou todas aquelas boas ações?
Não está ciente de todos os erros que já cometeu e de como boas pessoas se feriram por causa das decisões dele. Não se lembra dos momentos em que não foi nem um pouco heróico. Os momentos em que seu heroísmo levou a mais mortes do que a vilania deliberada jamais poderia ter feito? Gavriel fitava Lucien como se estivesse fascinado, como se finalmente uma das tentativas de Lucien de conseguir sua atenção tivesse funcionado. Você está sozinho há 10 anos, talvez há mais tempo do que isso, mas não ficará mais sozinho. Eu conheço você. Eu o conheço melhor do que qualquer um no mundo, e, se você me perdoar, hei de lhe servir vingança o bastante para saciar até mesmo você. Juntos, nós mataremos o aranha. A força da mão de Gavriel na faca afrouxou-se. Tana deu-se conta de que ele ia fazer isso. Ele ia deixar um homem que tinha acabado de matar a namorada convencê-lo a fazer uma aliança com ele, com o cadáver dela ainda no chão entre os dois. Ela virou-se, com repulsa, passando por uma porta e seguindo até o lado de fora da casa. No gramado, sentiu-se zonza por causa dos cheiros mesclados de incenso e sangue, e sua cabeça havia começado a latejar. Apoiou a mão na parede, perto de um agrupamento de latas de lixo e ferramentas de jardinagem, esperando para ver se ia vomitar. Depois, caminharia até a frente para ver se Valentina ainda estava lá. Tana? Chamou a voz de uma garota. Ela ergueu o olhar e viu Midnight, vindo em sua direção do pátio da frente, em um vestido de vinil brilhante. Os cabelos azuis pendiam em volta dos ombros, e ela parecia tão doce e tão calma como se os 2 últimos dias nunca tivessem acontecido. É você? É, respondeu Tana, inspirando, tremendo. Estou bem. Só me dê 1 minuto. Eu tinha esperança de que você viesse à festa, disse Midnight, aproximando-se. O cheiro de podridão emanava dela. Eu queria agradecer por tudo que você fez na outra noite. Tana estava prestes a responder de nada quando Midnight a agarrou e se lançou à sua garganta. Capítulo 28. Viena, em 1912, era bem diferente de Paris meros 20 anos antes. As ruas eram cheias de automóveis e bicicletas durante o dia e, à noite, a cidade inteira brilhava com luzes elétricas. Os telefones tocavam e os elevadores levavam rapidamente a burguesia acima nos andares de seus palácios alugados ao longo da Ringstrasse, onde os muros da antiga cidade costumavam ficar. Sigmund Freud já havia publicado drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 15, e Carl Jung Esteva prestes a publicar Wandlungen Uendi Symbole der Libido, 16. A era moderna estava bem avançada, e todo mundo acreditava estar marchando em direção a um melhor amanhã. Porém, prostitutas ainda vagavam pelo chão sobre o qual as forças haviam ficado penduradas, dispostas a deitar em cima de tumbas pelo preço de um jornal. Outras coisas também vagavam por ali. Viena era uma cidade com as luzes acesas, e ninguém queria admitir o que acontecia no escuro. Lucien Morial caminhava pelas ruas à noite em um casaco de lã abotoado até em cima, com Elizabeth a seu lado em um vestido de renda com contas e gola alta, todo em creme, dourado e preto. Gavriel estava do outro lado, com um casaco cor de carvão que era quase igual ao do próprio Lucien. Eles eram criaturas lindas, totalmente fascinantes e inequivocamente quebradas, ponderava Lucien enquanto caminhavam. Provavelmente seriam executados antes do fim da noite, tudo por causa dele. Um vampiro deveria pedir permissão antes de criar uma progenie, e Lucien não havia feito isso. Ele nunca teria recebido tal permissão para nenhuma de suas crias, instáveis como eram. Gavriel estava meio apaixonado pela morte. Ele havia perdido uma amante para ela, e colocará o próprio irmão em um túmulo, então talvez não fosse nenhuma surpresa que perseguisse assassinos pelas ruas da cidade, afundando as presas em suas jugulares e sorvendo-lhes o sangue. Todas as noites, era como se ele vingasse o irmão, matando alguém em seu lugar. E só seria necessário olhar para ela para ver a loucura que reluzia por trás dos olhos de Elizabeth. Lucien a havia descoberto em Portugal, no julgamento pelo assassinato de seu marido. Ele ficará impressionado com a forma como ela cuspira no chão e declarara que não apenas o havia matado como, se o senhor reerguesse o marido naquele mesmo tribunal, ela haveria de matá-lo novamente. Lucien e Gavriel tiraram-na da prisão naquela noite. Ela fora com ele sem nem olhar para trás, ao menos uma vez que fosse. Quando caçava, ela usava uma navalha em vez dos dentes e atacava as vítimas com tamanha ferocidade que seria amedrontadora em um homem 2 vezes o tamanho dela. E agora ele teria que sofrer o luto por eles. Tentava dizer coisas divertidas enquanto caminhavam pelas ruas, tentava fingir que seria possível que o aranha, ancestral e terrível como era, os deixasse viver, mas Lucien sabia que, muito provavelmente, sua progenie seria destruída.
Vampiros ancestrais regiam sua parte do mundo como senhores feudais, utilizando os mesmos tipos de punições. Talvez Lucien devesse tê-los mandado fugir, mas sabia que nem Istambul, nem Xangai, nem qualquer outro lugar seria longe o bastante para se esconder de uma criatura como a aranha, que poderia mexer os pauzinhos em sua rebuscada teia de conexões e causar a falência dos bancos em Luxemburgo ou uma revolução na Espanha. Se eles fugissem, ele haveria de rastreá-los pelo mundo. Além disso, se fugissem, a fuga deixaria Lucien bem encrencado. Elizabeth lançou-lhe um olhar feroz. Nós deveríamos matar o aranha, disse ela. Mata-lo e drena-lo. O sangue nos concederia todos os séculos de poder dele. Mesmo partilhado, seríamos capazes de estabelecer as regras em vez de darmos ouvidos a elas. Não seja idiota, respondeu Lucien, irritado, embora, na verdade, ele tivesse ouvido que houvera um aranha antes deste, que fora morto da forma proposta por Elizabeth. Se você der um passo sequer contra ele, todos nós estaremos mortos. É importante que você mostre a ele que eu lhe ensinei o devido respeito por seus anciãos. Então talvez você devesse ter nos ensinado isso, disse Gavriel, em sua voz suave e controlada. Lucien desferiu um olhar pungente a ele. Uma das coisas que o haviam atraído a Gavriel era que, por mais que o jovem estivesse perdido em seu lamaçal de pesar, havia vezes em que ele pensava e via as coisas com uma clareza enervante. Mas Lucien não gostava de ter uma visão tão afiada voltada contra ele. Lucien sabia quem era, quão profundamente havia mergulhado na depravação e na crueldade, quais ambições o impulsionavam. Ele se orgulhava de saber dessas coisas, mas isso não queria dizer que precisava que qualquer outra pessoa as visse também. Eles seguiram em direção a uma mansão fortificada na velha cidade, cuja fachada era toda em mármore e pedra entalhados. Os portões estavam levemente abertos, e Lucien entrou sorrateiramente, passando com cautela pelas cercas vivas cuidadosamente aparadas, seguindo em direção a uma grande porta dupla vermelha com uma aldrava de latão na forma do rosto de uma mulher agonizante. Conforme Lucien erguia a aldrava, percebeu que a dobradiça do mecanismo de bater a porta ficava entre os dentes dela, fazendo com que parecesse um freio de montaria. Gavriel ergueu ambas as sobrancelhas para Elizabeth, que revirou os olhos. Isso deveria deixar Lucien satisfeito, o fato de que eles se comportavam como irmãos, mas ele se ressentia disso. Fazia com que ele sentisse que, por mais que os comandasse, os dois ainda mantinham seus segredos. Ele gostaria de ver você assim, eu aposto, disse Lucien, apenas para ver Gavriel ficar embaraçado e Elizabeth bufar de desdém, apenas para mostrar a eles que tudo, até mesmo as piadas deles dois, pertencia a ele. A morte poderia roubá-los logo, mas, até então, eles eram dele. Uns poucos instantes depois, uma mulher de ombros caídos veio até a porta. Ela trajava um vestido escuro, e os cabelos grisalhos estavam puxados para trás, em um coque trançado. Guten Tag 17, disse ela, e conduziu-os mansão adentro. Acompanhando-a, eles passaram por muitos aposentos com tetos pintados com afrescos, retratando imagens de batalhas, os mortos e os moribundos olhando para baixo de recessos em linhas douradas. Globos elétricos pendiam como frutas de candelabros, refletidos em painéis espelhados. Passaram por sofás de brocados e mesas com entalhes tão elaborados quanto as molduras de gesso nas paredes. Ela conduziu-os até outro pátio, este com um único espinheiro no centro. Uns poucos guardas pessoais do Aranha, um tanto quanto pretensiosamente conhecidos como a Corpes des Ténèbres 18, estavam parados, em pé, ali nos arredores, com os picos em seus longos hobbies. Também em pé, ao lado da árvore, estava um vampiro muito alto e magro, trajando um casaco de botões cor de carvão com colete e calça. A corrente de um relógio corria de seu bolso até debaixo do colete, e um anel com sinete com um entalhe vermelho dourado, ainda cheio de cera, reluzia ao brilho das lamparinas a gás. Os olhos vermelhos e velados miravam-nos de uma face saturnina com uma testa alta e uma boca de envenenador. Não havia como se enganar quanto a quem ele era, apesar das vestimentas e do comportamento comuns. Ele exalava uma espécie de poder que era quase um empuxo gravitacional. Elizabeth olhava-o fixamente, com uma terrível espécie de fascinação. E Gavriel parecia estar tentando não olhar para lugar nenhum que fosse. Ah, Lucien, disse o Aranha, caminhando na direção deles, tirando as mãos dos bolsos para acender a ponta de um cigarro com um reluzente isqueiro dourado. Seus dedos terminavam em unhas longas e amareladas, como as garras de algum pássaro, e Lucien se perguntou quantos séculos mais se passariam antes que ele acordasse com mãos como aquela. Foi bondade sua ter vindo. A criada retirou-se dali, com um olhar reverente de relance na direção do mestre. Eu sempre estou às suas ordens, disse Lucien, com uma reverência curta. Ele odiava vampiros antiquados, odiava os tolos palácios deles e a forma como esperavam que alguém se mostrasse demasiadamente solícito. Aqui, dentre todos os paramentos da moderna Viena, alguém poderia ficar tentado a pensar que a era dos monarcas ficará no passado. Mas, quaisquer que fossem as revoluções em qualquer outro lugar no mundo, nenhuma provavelmente ocorreria entre a sombria governança dos vampiros. O Aranha bufou de desdém. Você é o filho de um fazendeiro que cultivava maçãs em uma cidadezinha na Normandia, não importa o quanto brinque com as consequências.
Oh, e havia ele mencionado o quanto odiava a ridícula obsessão deles com a ancestralidade, como se importasse que sangue corria nas veias de alguém quando todo esse sangue era roubado. Lucien mordeu a língua e não disse nada. O aranha voltou-se para Gavriel, apontando para ele com uma unha que parecia uma garra, fazendo com que se encolhesse. À primeira vista, eles não parecem tão indignos assim para que você os tenha ocultado de mim, Lucien. Por que não os apresenta como deveria ter feito? Existe algum motivo pelo qual eu teria proibido que você os transformasse? Apenas que um deles é um psicopata e o outro tem o que Freud chamaria de uma poderosa ânsia pela morte. Mas qual é qual? Eu sou impulsivo, disse Lucien, prontificando-se a fazer um discurso de arrependimento. Mas não tinha más intenções. Eu os ensinei a caçar e matar, ensinei-os a deixarem poucos traços de sua passagem pelo mundo. Eles não fizeram nada de errado além de terem nascido, e nisso também são inocentes. Eu sou o criador deles. Este crime é meu. Sim, disse o aranha. Lucien teria dito mais, porém essa única palavra fez com que ele repensasse. Nunca havia achado que receberia uma verdadeira punição. Olhou de relance para os dois membros da Corpus des Ténèbres à vista e reconsiderou o plano de Elizabeth. Não, ainda seria melhor sair correndo se as coisas chegassem a esse ponto. Lucien Morial, eu aceito a sua confissão. O nosso poder vem de nossos pequenos números, de nossa discrição, de nossa fidelidade às poucas regras que temos. A sua morte é justa, pois servirá de aviso para outros como você, que são igualmente impulsivos. O vampiro ancestral colocou de leve a mão com garra sobre o ombro de Lucien, que se virou e olhou no rosto do aranha, perplexo por um instante. Porém, então ele sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo. Pois viu, naquele instante, que todas as roupas refinadas e as palavras civilizadas do aranha não passavam de uma máscara. Por baixo disso havia algo antigo e selvagem, que nada temia e apenas tinha fome. Lucien sentiu os joelhos fraquejarem e se curvarem como se alguma força invisível o oprimisse. Ele foi para o chão com um gemido. Gavriel Ofcal. Não! Gritou Elizabeth, jogando-se no chão ao lado de Lucien em um oceano de saias e rastejando em direção ao aranha. Não, por favor, poupe-o. Ele é o nosso pai, nosso irmão, nosso mestre. Foi ele quem nos concedeu a vida eterna. Por favor. O aranha ergueu uma das mãos e ela se acalmou. Pela primeira vez em uma centena de anos, Lucien realmente estava com medo. Que um de vocês tome o lugar dele. Então, algum de vocês fará isso? Por um longo instante, a progenie de Lucien ficou em silêncio. Ele cerrou os olhos, amaldiçoando a ambos em seus pensamentos. É certo e bom, disse o aranha, que um pai morra antes dos filhos. Vocês estão certos em deixar que ele siga seu fado. Não, disse Gavriel. Espire. Eu tomarei o lugar dele. Levant-se, Lucien. Lucien olhou para Gavriel, cujos cachos negros caíam por sobre as bochechas, e agradeceu a qualquer que fosse a sabedoria que lhe fizera transformar em vampiro um homem capaz de aproveitar toda e qualquer oportunidade de jogar sua vida fora. Lucien esperava não ter que assistir à execução dele. Você tem certeza? Disse o aranha, e seus mesquinhos olhos perfuraram o garoto, despindo-o com o olhar. Gavriel assentiu com rapidez, claramente enrijecendo-se como aço. Ele começou a ajoelhar-se. O aranha balançou a cabeça, sorrindo. Pode permanecer em pé. Você é leal e corajoso, duas qualidades que não se encontram com frequência entre os de nossa espécie. Que desperdício seria matar tão rara criatura. Não, a minha sentença é que você caçará para mim, caçará outros como nós. Você será um dos meus espinhos, e seu tempo de serviço durará por toda a sua vida ilicitamente concedida. Eu não vou morrer? Perguntou-lhe Gavriel, claramente confuso. Ele olhou na direção de Lucien, mas este estava incapaz de falar, a possessividade inflamando-o como a uma chama. Gavriel era SEU, fito de SEU sang, vivo por causa de SEU capricho, era SEU para zombar, adorar ou destruir. E, se Gavriel não fosse seu, então Lucien preferiria que ele fosse riscado da face da terra. Não. O aranha deu uma longa tragada no cigarro, parecendo uma espécie muito moderna de monstro, apesar da idade. Apesar do que Lucien havia visto em seu rosto. Ah, não, você me dará o presente dessa lealdade. O que Lucien mais odiava em relação aos vampiros ancestrais, decidiu ele, era a forma como haviam estudado a crueldade por tanto tempo a ponto de saberem como ferir ainda mais os outros. Não será sempre assim, pensou Lucien, como em uma promessa solene. E não foi.
Capítulo 29. Midnight levou Tana ao chão, seu peso e a rapidez do ataque bastando para deixá-la sem equilíbrio. Ela caiu em meio às latas de lixo, com o acre fedor do entulho envolvendo-a. Tana ergueu o olhar para o céu por um estranho e lúcido momento, vendo as estrelas se espalharem nele como um tapete acima delas. Então, deu um chute no estômago de Midnight. Surpresa, a vampira soltou a garganta de Tana, que foi correndo para trás. Porém, antes que ela conseguisse se pôr de pé, Midnight se jogou novamente para cima dela, agarrando seus braços e sentando-se em cima de suas pernas. Imobilizada, Tana pôde apenas tentar esticar a mão para pegar o cabo de madeira de um ancinho que parecia pouco além do alcance. Qual é o problema com você? Tana exigiu saber, mexendo os dedos pela terra. Eu te ajudei. Me ajudou? Eu não precisava de você e dos seus olhos, só observando e julgando. Você vai tentar levar o Inter para longe de mim de novo. Deixá-lo ao sol para assar e apodrecer. Ele é meu. Vou enterrá-lo onde eu quiser. Tana não sabia se essa energia e violência maníaca sempre estiveram em Midnight ou se ter sido transformada a havia deixado desse jeito, mas Midnight parecia a garotinha que havia se esquecido de alimentar o seu hamster e então, tendo encontrado o bichinho morto, se importava mais com a decoração da caixa de sapatos que serviria como caixão dele do que com o que ela havia feito. E agora você está tentando tirar Aidan de mim também. Isso não é justo. Tana por fim conseguiu segurar no ancinho e trouxe-o abaixo com o máximo de força que pôde. O objeto atingiu o ombro de Midnight, que não era exatamente o que Tana pretendia, mas isso fez com que a vampira se encolhesse, rosnando. A garota atingiu-a novamente. Desta vez, a madeira acertou a cabeça dela. Midnight apanhou o ancinho e partiu ao meio, jogando as duas pontas irregulares em meio ao lixo. Naquele instante, Tana conseguiu soltar-se e começou a correr em direção à casa, mas Midnight a pegou, arrastando-a de volta em meio à terra. Tana tentou se virar, fazendo força junto ao chão. Ela ergueu-se no exato momento em que a vampira afundou os dentes em seu pescoço. A dor se espalhou pelos nervos de Tana. Aquilo doía mesmo. Era como sua mãe arregaçando-lhe o braço, tudo de novo. Porém, enquanto ela gritava, uma espécie de dormência gélida começou a se espalhar por suas veias e depois disso, um prazer aveludado que a consumia. Aquilo corroía as bordas de seus pensamentos, fazendo pressão sobre ela para que caísse mais a fundo nas trevas. Ela ainda sentia a boca de Midnight movendo-se em seu pescoço, ainda sentia a ferroada dos dentes e o puxão do sangue sendo drenado, mas todas aquelas sensações estavam ficando cada vez mais indistintas. Em vez disso, era como se ela estivesse sendo devorada por chamas frias, e cada lambida daquele fogo negro fazia com que Tana estremecesse com uma agonia arrebatadora. Ela chutava e arranhava com as unhas, raspando inutilmente os braços de Midnight. A vampira mantinha Tana presa com firmeza, puxando-a mais para perto de si. A bolsa de leão estava presa entre a cintura de Tana e o chão, mas ela mal se deu conta desse pequeno desconforto. Era tão difícil irromper dentre as sensações e pensar. Tudo estava ficando mais nebuloso. As sombras estavam se aproximando dela. Quando Tana abriu os olhos, tudo que viu foi o borrão dos cabelos azuis de Midnight. Pence, disse essa mesma, confusa. Pence. Tana forçou sua mão a se fechar na carapaça de metal da bolsa e empurrar a fechadura, deixando que o dinheiro, o sinalizador e tudo mais caíssem na terra. Ela tateou em meio às coisas caídas, procurando por algo, mas não mais se lembrava do que era. Foi lavada por uma onda de abençoada fraqueza. Estava tão cansada. E seus ouvidos, cheios de um som abafado e distante que parecia lento demais, como a batida do tambor no momento em que a música estava prestes a acabar. Então, seus dedos se fecharam em um objeto que ela reconheceu. A água de rosas que havia pegado de uma das bolsas na festa de lance. Puxando e tirando a tampa, desajeitada, ela borrifou o conteúdo do frasco na cara de Midnight. A vampira soltou um grito. Tana voltou com tudo à realidade. Ela estava deitada na terra, prestes a morrer. O pânico atingiu-a com tudo e ela lutou para levantar-se, mesmo que estivesse oscilando, sem firmeza nos pés. Apanhou o que conseguiu encontrar no chão, segurando a arma patética erguida enquanto caía de encontro às latas de lixo, depois, de encontro à parede. O rosto de Midnight estava vermelho ao longo de um dos lados, como se ela tivesse sido escaldada. Retraindo os lábios sobre os dentes, ela sibilou como um gato e foi correndo para cima de Tana. A garota teve uma lembrança súbita e vívida do professor na aula de arte explicando como o entendimento da anatomia era importante para desenhar modelos vivos. Ele havia pegado emprestado um esqueleto da sala de biologia e começara a falar sobre unas e tíbias, quando Marcos Yates, o traficante de maconha mais confiável da escola, falará alguma coisa sobre dar uma facada em alguém de modo a acertar o coração da pessoa. Logo abaixo da quinta costela, ele havia dito. Ela não teve tempo para contar, mas lembrou-se daquelas palavras enquanto levava para cima o pedaço de madeira que havia apanhado, o pedaço partido do ancinho, e o acertava com tudo na lateral do corpo de Midnight, empurrando-o em direção ao coração dela.
Midnight soltou outro grito, debatendo-se enquanto Tana empurrava a arma mais a fundo, usando-a como se fosse uma lança. Então, abruptamente, a vampira ficou como morta. Seus olhos estavam fechados, mas a boca pendia aberta, e uma terrível careta distorcia as feições. Tana caiu para trás, limpando a mão ensanguentada no vestido, pasma demais para processar direito o que havia acontecido. Ela sentou-se na terra, tremendo de horror e frio. Levanta, Tana, diz a essa mesma. Levanta e cai fora daqui. Você está com o sinalizador. Vai. Rapidamente, sem olhar para o corpo de Midnight, Tana enfiou suas coisas de volta na bolsa e levantou-se, apoiando-se na lateral da casa de Lucien Morial. A luz vazava para fora da janela de vidro escurecido, chocantemente brilhante. Parecia borrar sua visão. Não pensa nisso. Vai. Continua seguindo em frente, devagar, até chegar ao portão. Você pode dormir no seu carro. Vai. Tana deu 4 passos, cambaleando, antes de dar-se conta de qual era o problema com seu plano. Midnight havia mordido. Ela estava infectada. E, desta vez, não seria algo contra o que seu corpo conseguiria lutar e vencer. Não haveria como resistir, não haveria controle algum. Ela seria como Aidan, ou pior. Caiu de joelhos, e todos os seus pensamentos eram um motim de negação. Então a porta se abriu e 2 vampiros desceram os degraus. Vestiam calças jeans pretas surradíssimas e casacos escuros. Um deles estava fumando um cigarro, mas jogou-o para o lado no momento em que a viu. Levante-se, disse ele. Ela começou a rir, mas o som saiu mais como se estivesse engasgando. Não consigo. Você matou uma vampira, ele a informou, apontando para uma câmera alta na lateral da casa. Lucien vê tudo o que se passa aqui. E ele não gosta de humanos atacando os convidados dele. Bem, que bom, então, murmurou Tana, ainda com um sorriso largo e idiota no rosto, porque não foi isso que aconteceu. Sendo Lucien um vampiro, ele poderia não ver as coisas desse jeito, mas ficava difícil se importar muito com isso quando tudo doía. Enquanto os guardas a pegavam, Tana sabia que deveria gritar, implorar, chutar ou chorar, mas não tinha mais forças para lutar. Deixou que a erguessem e carregassem de volta para a festa. Eles a levaram por uma entrada que ela não havia visto antes até uma pequena sala hexagonal, que estava vazia, exceto pelas estantes embutidas de livros que cobriam as paredes e um canapé, onde a jogaram. Tana não sabia ao certo quanto tempo ficará ali sentada antes de Lucien Morial entrar na sala. Ele havia trocado de roupa e agora vestia uma camisa azul com uma calça larga e cinza, parecendo tão relaxado quanto sempre. Porém, de perto, Tana notou um cheiro violento preso a ele, como de carne estragada. Agachando-se, ele pegou o maxilar dela entre 3 dedos e virou-lhe o rosto para um lado, depois, para o outro. Então, sorriu, expondo as presas. Ela sentiu a força de ferro na mão dele e a terrível indiferença de seu olhar, como se ela fosse um animal e ele estivesse considerando qual seria a melhor forma de abatê-la. Você matou uma vampira na minha festa, disse Lucien a ela. Balançou a cabeça, como se ela estivesse bem encrencada e como se fosse uma garota muito sapeca. Você também, disse Tana. Se ela ia morrer, poderia muito bem morrer sendo sarcástica. Ela havia visto muitos filmes antigos e definitivamente essa era a saída. Como se fosse Humphrey Bogart ou Clark Gable, não ligando a mínima. Queria fazer com que Pauline e Pearl, e até mesmo seu pai, tivessem orgulho dela quando assistissem à transmissão. Se ela pudesse ser um pouquinho engraçada antes, talvez a parte de sua morte fosse algo menos horrível de ver. Um canto da boca de Lucien ergueu-se, como se talvez ele apreciasse um pouco de ousadia em sua presa. A festa é minha. Ela pensou nas paredes da casa de fazenda de Lance, manchadas com faixas de sangue. Pensou em Imogen, a dos cabelos cor-de-rosa, com os olhos fixos e pálidos. A culpa é sua, disse ela, confusa e vaga. Você é o motivo. Ele olhou de um jeito estranho para ela. Eu gosto de quando vocês, humanos, não se dão ao trabalho de lamentar, mas é um pouco demais dizer que a culpa é minha. Então, o que acontece comigo agora? Ela lembrou-se de garotas e garotos infectados acorrentados às paredes da sala de estar, servindo de alimento para vampiros. Talvez ela se tornasse um desses. Ou talvez ele simplesmente a matasse. Talvez ela pudesse tentar matá-lo, se ao menos conseguisse se levantar. Lucien olhou para ela, como se estivesse pesando aquela mesmíssima pergunta. Então ele deslizou a mão pelo maxilar dela até a garganta, inclinando a cabeça dela com uma precisão fria. Tana inspirou fundo, esperando pelo ataque, tateando nas almofadas em busca de alguma arma. Estava quase acabando, disse a si mesma. Então os dedos dele esbarraram de leve no colar de granadas dela, e a expressão de Lucien ficou diferente. Isto em sua garganta é belo. Onde você o arrumou? Ela não hesitou. Gabriel. Os olhos de Lucien ficaram uma mínima fração mais abertos, analisando-a como se ele nunca tivesse se dado ao trabalho de realmente olhar para ela antes.
O vampiro levantou-se e saiu, batendo a porta com tudo atrás de si. Tana foi lavada por uma onda de medo, mas sentia-se tão cansada e zonza por causa da perda de sangue que nem mesmo conseguia se aguentar acordada. Levantou-se e então deslizou para o chão. Ela pensou em Gavriel, em como ele estivera no começo daquela noite, com as adagas curvas e a canção insana. Imaginou se ele viria cantar para ela. Tana caiu em um cochilo inquieto, encurvada e enrolada no carpete. Ela recobrou os sentidos deitada na pedra fria, com algo macio colocado debaixo da cabeça. Levanta, Valentina estava lhe dizendo, sacudindo seu ombro. Tana, você tem que levantar. Ela tentou abrir os olhos, mas eles pareciam grudados uns nos outros e não queriam se mexer. Os braços e pernas pareciam tão pesados que ela achou que poderia afundar bem ali pelo chão. Ela perdeu muito sangue, disse uma voz que não lhe era familiar, a voz de uma garota. Iku na sala. Ela está totalmente coberta de sangue. Não tem como sobreviver. Eu não acho que esse sangue seja dela, disse um menino. Tana esticou os dedos e tocou em barras de aço, gélidas em contato com sua pele. Ela não sabia ao certo onde poderia estar. A sala tinha um cheiro de coisa úmida, junto com o odor vagamente mineral de porões. Abra os olhos, disse a si mesma, mas não conseguia. Alguém. Gritou Valentina. Ela está muito doente. Alguém, por favor. Quando Tana acordou novamente, estava deitada em uma imensa cama em um aposento parcamente iluminado. Seu braço estava acorrentado à cabeceira de latão e havia um longo fio de injeção intravenosa que ia do braço até um saco de fluido transparente pendurado em um gancho que fora de um quadro, na parede, acima de uma mesinha de cabeceira. Alguém havia tirado o quadro dali e o trouxera para baixo, apoiando a moldura dourada em uma cadeira. Ela ainda sentia dor, praticamente no corpo inteiro. Quando se está em perigo, tudo se torna mais claro, não? Disse Gavriel baixinho, em um tom que a fez estremecer. Ele estava sentado do lado oposto ao da injeção intravenosa, em uma cadeira de couro ao lado de uma penteadeira, e seu rosto estava nas sombras. Todo o resto se esvanece. O perigo é um vício terrível, mas é disso que eu gosto, da clareza de pensamento que ele provê. E você? E, mesmo que ela o conhecesse havia menos de uma semana e muito do que realmente soubesse sobre ele fosse horrendo, ao vê-lo, Tana deixou escapar todo o ar de uma só vez. Ela se permitiu cair de volta na cama, leve com o alívio. Sabia que não deveria se sentir desse jeito em relação a um monstro, mas, naquele exato momento, não queria mais nada além de um monstro só seu. O que está acontecendo comigo? Ela perguntou, por fim, e depois agitou o braço, indicando o fio e os tubos. Será que havia sonhado com a voz de Valentina? Quem dera fossem as águas do Lete, o rio do esquecimento, entrando em suas veias. Ele inclinou-se para frente, de modo que a parca luz da janela escurecida mostrasse a curva de sua boca e a forma como os cílios escuros roçavam as bochechas quando ele abaixava os olhos. Parecia muito jovem e muito velho ao mesmo tempo. Então, um canto da boca vermelha se ergueu em um sorriso torto. Mas, a resposta é meramente que você perdeu muito sangue e nós estamos lhe dando soro. Como aquilo que as pessoas que usam lentes de contato colocam nos olhos. Ela perguntou, percebendo que provavelmente ele não fazia a mínima ideia do que ela estava falando. Ele pegou a bolsa dela de onde descansava ao lado da cama e chacoalhou-a com gentileza. Caso você esteja preocupada, está exatamente como você a deixou. Ela assentiu. Obrigada. Embora eu ache que a pergunta de se algum dia eu vou usar esse sinalizador está bem no ar agorinha mesmo. Você deveria ter me deixado comer a garota naquele estacionamento, disse Gavriel, erguendo as sobrancelhas. Surpreendentemente, isso fez Tana rir. Não era apenas que o que ele havia dito fosse engraçado, era o jeito travesso como ele o dissera, como se esperasse que ela entendesse a piada, como se esperasse que ela entendesse que ele estava brincando. Tana se sentiu menos bizarra por estar confortável quanto ficava perto dele ao pensar que ele sentia o mesmo, ao menos um pouco. Não é tão ruim assim, disse Gavriel, levantando-se e indo sentar-se na ponta da cama. O ar de diversão havia sumido de sua face enquanto ele observava a própria mão alisando as cobertas. Você é mais nova do que eu era quando fui transformado e mais adaptável do que eu me lembro de ter sido. Você será maravilhosa. Por um instante, ela não entendeu o que ele estava dizendo, e então ela se deu conta. É claro, ele deveria saber que ela estava infectada. Lucien havia visto a luta que ela tivera com Midnight, e Gavriel deveria ter visto aquilo também, considerando o que acabava de dizer. Certamente ele podia ver as marcas de mordida na garganta dela. Eu não vou ser uma vampira, disse Tana, tentando fazer com que sua voz soasse mais carregada de certeza do que realmente tinha. Lembrou-se do som da mãe gritando do porão, pedindo sangue, disposta a afundar os dentes no braço da própria filha. Lembrou-se de Aidan lançando-se para cima dela no quarto de hóspedes de Lance quando ela desatara a mordaça.
O que Tana faria, assim que a infecção se insinuasse dentro de seu cérebro, de forma que não haveria nada além da necessidade de sangue e da disposição de fazer qualquer coisa que fosse para consegui-lo. Assim que ela houvesse ficado totalmente resfriada da cabeça aos pés. Então ela gritaria, soltaria ameaças e imploraria por sangue. Seus olhos começaram a ficar marejados e ela piscou para limpar as lágrimas. Não havia chorado desde o posto de gasolina e não ia chorar agora. Tana, disse Gavriel, em tom de impotência. De quem era o colar que você me deu? Ela quis saber, limpando os olhos com a mão livre. Lucien o reconheceu. Esse colar pertencia à minha irmã, respondeu ele, em uma voz tão baixa que ela teve certeza de que havia mais que apenas isso por trás da história do colar. Então ele sorriu. Mas Katia já morreu há muito tempo, e não tenho motivos para ficar com ele quando eu mal o uso. Mal o usa, é? Disse Tana. Eu aposto que granadas ficam bem em você. Ele sorriu, distraído, parecendo estar pensando em outra época. Fosse o que fosse, isso acalmou suas feições e fez toda sua face parecer mais suave e muito jovem. Ela estava com o colar em Paris, quando conheceu Lucien e Elisabeth. Nós fingimos beber champanhe com ela em um salão de ópera de uma mezzo-soprano no Montparnasse. Eu imagino que Lucien se lembre do colar porque ele não tirou os olhos da garganta da minha irmã a noite inteira. A forma casual como ele disse isso, com um afeto genuíno, fez com que Tana acreditasse que Lucien, assim como, provavelmente, Elisabeth, havia sido um amigo de verdade naquela época. Tana pensou em quão divertido devia ter sido, uma vez no passado, ser vampiros e ter a eternidade estendendo-se à frente deles, um parque de diversões noturno e infindável. Eles deveriam ter se sentido como anjos todo-poderosos, olhando para o mundo do alto, de suas janelas, optando por poupar cada transeunte. Ela gostou de pensar nisso, até mesmo enquanto seu corpo parecia pesado de exaustão. Eu ouvi todas as coisas que Lucien disse a você, contou Tana, forçando a mente a voltar ao presente. Você não pode mesmo acreditar nele, pode? Quero dizer, você tem que estar um tanto quanto cético, certo? Você está me perguntando se eu achei que Lucien matou Elisabeth porque ele não queria que ela me contasse alguma coisa? Na verdade, sim, eu pensei nisso. Ele levantou-se e aproximou-se dela, tirando os cabelos de Tana da frente do rosto. Mas eu e Lucien vamos resolver nossos ressentimentos depois da chegada do Aranha. E em breve contarei a você todas as minhas histórias. Chega de enganos. Mas agora a noite está chegando para você. Nós teremos amanhã e amanhã e amanhã. Tana esforçou-se para sentar-se, com a algema prendendo-a à cabeceira da cama. Não. Depois eu não vou ser eu mesma. Ah, será, sim, disse ele baixinho, caminhando até a porta. Nós nos cultivamos debaixo de tantas ilusões em relação a nós mesmos até que somos desnudados. Estando infectados, sendo vampiros, somos sempre nós mesmos. Talvez até mais nós mesmos do que jamais fomos antes. Nós, destilados. Nós, cozidos até virar molho. Mas somos sempre nós, como sempre fomos, bem lá no fundo. Ela parou de se esforçar para sentar-se direito, horrorizada com a lembrança do rosto de Midnight transformado pela fúria e aqueles dentes afundando em sua garganta. Horrorizada com a lembrança da voz de sua mãe no escuro. Horrorizada com o pensamento de que ela poderia ficar do mesmo jeito, ou pior, e que isso seria ela, seria realmente ela fazendo essas coisas. Mas Gavriel deveria saber da verdade. Ele fora humano, estivera infectado, fora transformado. Além disso, ela havia matado Midnight. Ela já havia feito essas coisas, já sabia que era capaz disso. Antes de você ir, só me diga uma coisa, falou Tana. Diga porque você vem sendo tão legal comigo. Eu sei que foi por sua causa que Lucien me deixou viver. Ele não estava planejando me dar soro nenhum e nem me colocar em alguma cama chique antes de eu ter mencionado o seu nome. E eu não sou ninguém especial. Não estou dizendo que eu não seja inteligente, nem uma pessoa perfeitamente legal ou algo do tipo, mas não sou. Quando ela começara a falar, ele havia andado até o meio do aposento e parara, de costas para ela. Então, foi até o pé da cama, as mãos agarrando-se ao gradil de metal. Sua face parecia uma máscara. Por fim, ele a interrompeu. Tana. Em toda a minha longa vida, embora houvesse muitas vezes em que rezei por isso, ninguém jamais me salvou. Ninguém, a não ser você. Ele estava olhando para ela com uma expressão tão intensa que ela teve que se desviar daquele olhar. Não conseguia pensar em uma resposta. Sentia-se um pouco idiota por ter feito a pergunta e um pouco envergonhada com a resposta dele. Talvez fosse melhor se ele fosse embora e depois voltasse. Talvez, se estivesse menos mal e menos cansada, ela se sentisse menos vulnerável. Gavriel foi andando até a lateral da cama. Tana encolheu-se com a aproximação dele, repentinamente nervosa. Ele parecia um estranho novamente. Os olhos pareciam pretos em vez de vermelhos sob a parca iluminação do quarto, e ela pensou em como deveria ter sido debaixo de lamparinas a gás em uma cidade do outro lado do oceano.
Ele pegou a mão livre dela e ergueu-a até a boca, beijando-lhe o dorso como se fosse aquele cavalheiro cortês novamente. Durma, Tana, disse, colocando a mão dela de volta em cima da barriga, os dedos dele apenas um pouco mais frios do que os dela. Durma enquanto pode. Ele parecia querer dizer mais alguma coisa, mas então se levantou. Foi caminhando até a porta e, desta vez, Tana não o fez parar. Ela ouviu uma tranca girar do outro lado da parede. Ótimo, pensou. Perfeito. Acorrentada a uma cama em um quarto trancado. Mas pelo menos, uma porta trancada poderia manter do lado de fora todo o resto do pessoal da casa de Lucien Morial. E, pelo menos, se ela estava ali trancada, não importando quão ruim ficasse a infecção, não seria capaz de machucar ninguém. Ela caiu pesadamente na cama, soltando um gemido, tentando esvaziar a mente. Logo estaria doente. E depois? Ela gritaria e choraria, e, ou Lucien a mataria por irritação, ou Gabriel lhe daria sangue. Seriam necessários 88 dias para eliminar o veneno pelo suor do corpo. Ninguém a protegeria de si mesma durante esse tempo. Se quisesse não se tornar uma vampira, teria que cair fora dali e encontrar algum lugar para se intocar. E, para fazer isso, precisaria estar menos cansada e dolorida. Gabriel estava certo. Ela precisava dormir, curar-se e deixar que o soro fizesse seu trabalho. Ela não conseguia. Todas as vezes que fechava os olhos, pensava que podia sentir a infecção insinuando-se por sua pele. Não conseguia parar de se perguntar se já estava ficando resfriada. Não conseguia parar de se preocupar com o fato de que, quando acordasse, já estaria louca demais para fazer quaisquer planos que não envolvessem atacar a primeira pessoa que passasse por aquela porta. E, quando conseguiu tirar esses pensamentos da cabeça, Tana pensou em Gabriel. Parecia impossível acreditar que ele havia pressionado junto a uma parede e que havia beijado, o corpo dele contra o seu, suas mãos embrenhadas nos cabelos dele, e ele com a expressão de um homem completamente perdido. Para se distrair, Tana ficou analisando o quarto em que estava aprisionada. Havia coisas demais ali para que se tratasse de um quarto de hóspedes. Havia pilhas de livros nas mesas laterais e um cálice de vidro com um aro de algum líquido escuro e seco na base. Havia uma penteadeira de madeira nodosa, repleta de jarros abertos e escovas. Um par de longos e reluzentes brincos de ouro com pedaços de jade havia sido jogados de forma negligente em uma gaveta aberta, junto com um grande amuleto. A porta do closet estava parcialmente aberta, e a saia de um vestido preto, visível. Virando a cabeça, Tana tentou ver melhor a pintura que havia sido colocada no chão para que o saco de soro pudesse ser pendurado no lugar. Se fizesse força puxando a mão algemada, poderia simplesmente ver a forma de um belo santo cujo corpo era perfurado por flechas nas laterais. O sangue escorria pelo pálido corpo, e a face estava voltada para o céu, em uma pose de sofrimento estático. Então aquele era o quarto de uma mulher, provavelmente de uma vampira. Alguém que não estava usando e não usaria. Elizabeth. Estes tinham que ser o quarto de Elizabeth, seu quadro, assim como suas joias e vestidos. Lucien havia deixado Tana acorrentada no quarto da vampira que ele amara e que também matara. Essa era uma descoberta sinistra, que se tornava mais sinistra ainda pela sensação de que ela, de certa forma, havia substituído Elizabeth. Como se uma garota acorrentada a uma cama fosse basicamente a mesma coisa que outra garota dormindo em uma. E, não importava como se sentia quando estava perto de Gabriel, ela seria idiota se contasse com a bondade dele, não importando o que ele dissesse ou o que ela sentisse. Ele era louco e imprevisível, isso sem falar de sua sede por sangue. Erguendo-se de joelhos e ignorando a onda de tontura, ela puxou a algema, espremendo o polegar com força junto à palma da mão para ver se conseguia puxá-la pelo aro de metal. Ela o empurrou com a outra mão, na esperança de que quem quer que tivesse fechado a algema em volta de seu pulso o tivesse feito de forma negligente. Sem sorte. Ela ainda estava bem presa. Recompondo-se, tateou ao longo da corrente e em volta do aro da algema com a mão livre, verificando tudo para certificar-se de que não havia nenhum mecanismo para retirá-la dali, da forma como havia em algemas de brinquedo. Nada. Achou que essa ideia fora um tiro no escuro, mas imaginou que teria se sentindo bem imbecil se houvesse uma e ela não tivesse pelo menos tentado. Em seguida, considerou a cabeceira de latão. Agora que estava sentada direito na cama, poderia conseguir deslizar para fora da cama e cair de pé no chão, contanto que empurrasse o criado mudo um pouco para o lado. E, a partir dali, poderia usar a mão livre para girar e retirar uma das bolas de um dos postes da cama e soltar a algema dele sem se dar ao trabalho de tirá-la da mão. O criado mudo deslizou com facilidade para o lado. Apenas alguns livros escorregaram e caíram no chão. Então, seus pés descalços se seguiram. Ela deu a si mesma um tempinho para se equilibrar e, então, apoiando-se, jogou o peso contra a bola de metal, na tentativa de desenroscá-la. A bola saiu do lugar, soltando um chiado de metal raspando em metal. Em seguida, pulando para cima do estrado da cama, Tana conseguiu erguer a outra algema da extremidade do poste de metal da cama. Ela ainda estava presa pelo tubo plástico que conectava o fio de injeção intravenosa ao saco de soro na parede.
Analisando, decidiu então que a única coisa que saberia fazer seria desatarrachar a parte que conectava o tubo à curva de seu braço. Assim que fez isso, o soro começou a vazar em cima da cama, escorregando para cima das tábuas do assoalho. Cambaleando até sua bolsa em formato de cabeça de leão, Tana abriu-a e encontrou o sinalizador. Em seguida, esticando a mão até o medalhão de granada em volta do pescoço, ela enfiou o metal do tamanho de uma moeda de $0,25 dentro dele, fechando o medalhão com força com o sinalizador dentro. Pelo menos não o perderia novamente. Enquanto ela se agachava sobre a bolsa, viu uma caixa de madeira polida debaixo da cama. Puxando-a para junto de si, deu-se conta de que a caixa não tinha tampa. Era revestida por veludo azul e continha uma balestra e diversas adagas com lâminas de madeira. Basicament, estacas. Estacas com cabos. O cheiro de óleo de rosa subia delas. Elizabeth não devia confiar nos outros vampiros com quem vivia mais do que eles mereciam. Era tentador pegar uma das estacas, mas, se Tana andasse pelos arredores com uma daquelas coisas na mão, seria improvável que conseguisse explicar isso. Ela se forçou a ficar de pé. Tentou não escorregar na poça de soro que ficava cada vez maior enquanto caminhava até a porta. Foi assolada por uma onda de tontura, olhou para baixo e viu que seu novo vestido branco estava coberto de terra e sangue seco. Suas sandálias já eram. Era quase engraçada a forma como ela não conseguia usar um único traje sem arruiná-lo. Era quase engraçada, mas não tanto. Olhando para a maçaneta e para a tranca, Tana percebeu, com surpresa, que, embora Gabriel tivesse girado uma chave do lado de fora, o mecanismo de trava ficava do lado de dentro. Tudo o que ela teria que fazer seria girar a tranca e a porta se abriria. O que fazia sentido, já que este havia sido o quarto de Elizabeth. Ela poderia ter se trancado ali à noite, mas ninguém a teria aprisionado ali. O que queria dizer que Gabriel nunca havia pretendido aprisionar Tana. No mínimo, a tranca era para manter outras coisas do lado de fora. Com esse pensamento na cabeça, ela saiu para o corredor. A luz do dia esmaecida entrava pelas janelas fortemente escurecidas. Parecia ser o mesmo tipo de vidro que havia no topo do baile eterno, do tipo que filtrava a luz com segurança para os vampiros. Na sua maior parte, a festa havia se apagado, embora houvesse alguns humanos ali, dormindo nos degraus ou em um banco. Tana passou por eles, e os poucos que estavam acordados nem mesmo piscaram ao ver as roupas dela, cobertas de sangue coagulado. Seu estômago se revirou. Ela podia sentir o cheiro do delicioso e escuro sangue sendo bombeado sob pele humana, podia sentir o calor erguendo-se das pessoas enquanto passava por elas. Tana inspirou e estremeceu de fome. Capítulo 30. Era uma vez uma garotinha, e ela contou uma mentira ao irmão de uma amiga para que o irmão dessa amiga a levasse de carro até a rodoviária. Ela levou consigo uma garrafa de refrigerante de laranja, $50, metade em dinheiro trocado, sapatilhas cintilantes e o celular. Ele achou que estava ajudando. Ela também.